Salve, salve pessoal, tudo bem? Vamos falar a respeito agora de Cuba, o único país socialista na América Latina. Bom, quem é Cuba? Cuba é uma pequena ilha que fica aí na região do Caribe, a América Central Insular, distante cerca de 150 quilômetros dos Estados Unidos. E essa proximidade acaba trazendo uma importância muito grande entre Estados Unidos e Cuba. Agora, como é que essas relações aconteceram é que a gente vai conversar a partir de agora. Vamos levar em consideração que Cuba é uma região de uma antiga colônia espanhola escravista. Vamos lembrar que naquele contexto, no século XVI, de toda a economia pautada no capitalismo comercial, no mercantilismo, a Espanha via a região do Caribe como uma área produtora de cana. E isso era a principal característica. Então, durante muito tempo, Cuba acabou sendo aí organizada justamente num destaque de uma cultura canavieira. Toda a produção da cana-de-açúcar da região da Europa, principalmente da parte espanhola, ela vinha justamente não só de Cuba, mas também de Cuba, mas aí República Dominicana, também tínhamos aí diversas outras regiões ali, assim como Guatemala, Nicarágua, todas elas com produção forte, pautado nessa economia canavieira. Durante muito tempo, então, acaba tendo essa exportação, essa produção da cana-de-açúcar na região mandada para a Europa. Porém, depois de muito tempo, com esse forte domínio espanhol na região e também pautado num discurso diferenciado de domínio continental feito pelos Estados Unidos, começa então um processo de saída da Espanha dos domínios ali e entrada do domínio estadunidense. O Destino Manifesto, que dizia que os Estados Unidos deveriam livrar o povo da ameaça colonial europeia, passa então a uma política diferenciada, a doutrina Monroe, a América para os americanos, e consequentemente o Big Stick, que era do Roosevelt, que dizia que se eles não tivessem muito afim de receber as ordens dos Estados Unidos viria com seu grande porrete, Big Stick. Enfim, dessa maneira houve então a relação da Guerra Hispano-Americana, a guerra que aconteceu pelo território toda ali da ilha de Cuba. Dessa maneira, o que acaba acontecendo? Estados Unidos acaba entrando e dominando essa ilha de Cuba. Com isso, a Espanha vai embora. Só que também não é só em Cuba que os Estados Unidos acabam dominando na região. Porto Rico, na Ásia temos as Filipinas, diversas outras regiões do Caribe, os Estados Unidos acabam controlando a sua economia, a sua legislação. A emenda Platt, que era uma forma de controle das regras criadas em Cuba, fazia com que ele fosse um estado associado aos Estados Unidos. Qualquer medida de lei, qualquer legislatura criada nessa ilha teria que passar pelo aval do Congresso norte-americano. Então, basicamente, fazia uma relação direta de dependência de Cuba em relação ao governo dos Estados Unidos. Isso fazia de Cuba o quintalzinho dos Estados Unidos no que se refere ao show business. Hoje, o que nós temos na região de Las Vegas, tudo acontecia na cidade de Havana. Então, os principais cassinos, os eventos esportivos, os eventos culturais, todos eles aí de entretenimento para maiores de 18 anos acontecia na região de Havana. E aí, em um certo momento, dois malucos da região ali, dos trabalhadores cubanos, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, resolvem então fazer uma revolução, tirar aquela relação de dependência dos Estados Unidos na ilha de Cuba. E sob óticas diferenciadas, não necessariamente socialista, não existia um alinhamento com nenhuma organização socialista. Eles queriam mesmo era tirar aí essa dependência e transformar Cuba para os cubanos. Dessa maneira, então, a Revolução Cubana acaba acontecendo.
Só que, obviamente, quando há a invasão, a tentativa, na verdade, de invasão dos americanos pela Baía dos Porcos, depois da Revolução Cubana, depois da tomada do poder pelos trabalhadores em Cuba, há então essa tentativa frustrada de invasão americana, que acaba sendo aí, de fato, frustrada, não acontece. E aí o que acontece? Uma retaliação. Os Estados Unidos, então, propõe um bloqueio comercial na OEA, na Organização dos Estados Americanos. Seria algo como a Organização das Nações Unidas, só que para o continente americano. E isso fez com que todos os países da América bloqueassem a sua economia com Cuba. Não poderia fazer nenhuma relação comercial. Só que esse bloqueio era um bloqueio extraterritorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você quebrasse essa regra de fazer relação econômica com Cuba, os Estados Unidos deixavam de fazer relação com esse país. Como a gente sabe, grande parte dos países são dependentes da economia estadunidense, ninguém seria bobo o suficiente de desobedecer essa norma que os Estados Unidos acabou acontecendo. Logo, quem não era amigo dos Estados Unidos no período da Guerra Fria era amigo da União Soviética. E isso fez com que houvesse um alinhamento com a União Soviética. E dessa maneira gerasse aí, então, recursos suficientes para gerar um desenvolvimento social. Toda aquela parte canavieira, o açúcar, o álcool, a produção aí de frutas tropicais acabavam sendo levadas para a União Soviética e, em compensação, a União Soviética mandava para Cuba produtos industrializados e a energia necessária. Então, a relação com a União Soviética fez Cuba tornar-se uma sociedade de origem socialista. E isso, toda a organização, por um lado, fez muito bem para Cuba, já que essa organização socialista, ela transformou Cuba de um país pobre agroexportador para uma grande potência social. Se a gente levar em consideração os indicadores atuais cubanos, ele vai mostrar um IDH de 0,815, maior que o IDH brasileiro, para a gente ter uma ideia. O PIB per capita é pequeno, se a gente parar para pensar, com países desenvolvidos, mas ele está ali maior do que muitos países acabam tendo em toda a América Latina. Então, a expectativa de vida cubana é de quase 80 anos, muito acima dos 75 anos brasileira, por exemplo, enquanto que a taxa de analfabetismo cubano está em 0,2%, ou seja, quase ninguém é analfabeto em Cuba. Então, a questão de saúde, a questão aí de distribuição de renda e a questão da informação, da educação, faz de Cuba um país com uma grande potência social. Isso aqui é inquestionável. Agora, levando em consideração o final da Guerra Fria, faz com que a economia cubana entre em colapso, pois não tem o seu principal parceiro comercial, a União Soviética, deixa de ter essa importância e, consequentemente, deixa de fazer envios necessários para o desenvolvimento de Cuba. Isso acaba fazendo com que haja problemas econômicos em Cuba. O atraso tecnológico cubano, pós-Guerra Fria, é um exemplo bem claro disso. Hoje, se andar pelas ruas de Havana, você vai ver automóveis da década de 60, 70, 80. Você não vai ver uma novidade tecnológica na região. Você não vai ver um desenvolvimento nesse sentido, pois todo o desenvolvimento tecnológico vinha da União Soviética. Esse bloqueio continental do comércio aí com outros países da América ainda existe. Claro que é um pouco mais flexível hoje em dia, mas ainda existe. E aos poucos a relação entre Cuba e Estados Unidos está acontecendo. Uma nova aproximação vista já por Raul Castro e Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, já gerou aí uma melhoria no desenvolvimento do comércio, não só entre Estados Unidos e Cuba, como outros países da América Latina.
Não é à toa também que agora já existe uma representatividade diplomática americana na cidade de Havana e, consequentemente, existe uma embaixada de Cuba em Washington, fruto de relações internacionais que estão acontecendo e virando uma página triste da história, que é esse bloqueio cubano. Eu espero que você tenha entendido essa aula e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!